Imagine que você está no seu jardim. É meados do verão. O solo está esgotado, duro e gasto. Você investiu dinheiro em composto, comprou fertilizantes e lidou com o controle de pragas. E, no entanto, seus tomates são pequenos, vulneráveis e a colheita é decepcionante. Agora, imagine que existisse um método onde você não precisasse mais de solo. Sem fadiga do solo, sem pragas transmitidas pelo solo, sem rotações de culturas complicadas, apenas plantas saudáveis e vigorosas, que rendem 3 vezes mais do que qualquer coisa que você já conheceu. É exatamente sobre isso que falaremos hoje. E é exatamente por isso que algumas pessoas prefeririam esconder essas informações de você. Se você ficar até o fim deste vídeo, entenderá por que o cultivo de tomate sem solo não é apenas um truque para geeks de tecnologia, mas um método sério e à prova de crises para quem realmente deseja se tornar independente. Fique ligado, porque ao final, tudo se encaixará e você saberá exatamente o que fazer a seguir. Vivemos em uma época em que os preços dos alimentos estão subindo, as cadeias de suprimentos estão se tornando mais frágeis e o controle sobre o que vai para nossos pratos está cada vez mais em mãos estrangeiras. Ao mesmo tempo, a qualidade do solo está diminuindo em todo o mundo. Décadas de agricultura intensiva, monoculturas e tratamentos químicos deixaram muitos solos de jardins exauridos. Nossos avós ainda sabiam quão fértil um solo saudável poderia ser. Hoje, muitas vezes temos que trabalhar com o que sobrou. Os números são impressionantes. Cientistas estimam que perdemos cerca de 1/3 das terras aráveis férteis do mundo nos últimos 50 anos. Erosão, salinização, compactação, contaminação. O solo que alimentou a humanidade por milênios está em perigo. E é exatamente aí que reside a oportunidade. Porque se o solo é o problema, então a solução é simplesmente deixá-lo de fora. O cultivo sem solo, também conhecido como hidroponia, não é uma invenção nova. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, utilizavam sistemas à base de água. Os astecas cultivavam vegetais em ilhas flutuantes feitas de material vegetal chamadas chinampas. Essas ilhas artificiais eram tão produtivas que podiam alimentar uma cidade inteira. O que antes surgiu por necessidade é hoje um método altamente eficiente para obter o máximo rendimento no menor espaço. A diferença decisiva de tudo o que você já experimentou: você dá à planta apenas o que ela realmente precisa. Nada é filtrado, diluído ou bloqueado pelas propriedades do solo. Você tem controle total. Na década de 1930, os cientistas começaram a pesquisar sistematicamente o que as plantas realmente precisam para crescer. Eles descobriram que o solo em si não fornece nutrientes, servindo apenas como meio de armazenamento e transporte. Os nutrientes reais são minerais dissolvidos na água. Essa percepção foi revolucionária. Significava que você poderia teoricamente cultivar plantas em qualquer lugar, desde que tivesse água, nutrientes e luz. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças americanas usaram a hidroponia em ilhas áridas do Pacífico para produzir vegetais frescos para suas tropas. Funcionou e ainda funciona hoje. Em todo o mundo, em desertos, em telhados, em porões, em estações espaciais. Começamos com o primeiro princípio básico. Uma planta não precisa de solo. Ela precisa de água, nutrientes, oxigênio e suporte. O solo é apenas um meio que fornece essas coisas, mas não é a única opção. Pense no solo como um intermediário, um corretor. Você coloca nutrientes no solo. O solo os passa para a planta, mas ao longo do caminho, muito se perde. Nutrientes escorrem, são lavados, ligam-se a partículas de argila ou são consumidos por micro-organismos. No final, a planta recebe apenas uma fração. Com um cultivo sem solo, você elimina o intermediário. Você fornece uma solução nutritiva diretamente às raízes. É como comprar diretamente do produtor em vez de passar por 3 atacadistas.
mais eficiente, mais rápido e mais controlável. Concretamente, isso significa: você pega um recipiente que possa conter água. Pode ser um simples balde, uma floreira, uma banheira velha ou um sistema hidropônico profissional. Você o preenche com uma solução nutritiva contendo todos os minerais essenciais: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro e oligoelementos. Você pode comprar essas soluções prontas ou misturá-las você mesmo. A planta fica em um meio de suporte que não fornece nutrientes, mas oferece estabilidade. Argila expandida, fibra de coco, lã de rocha, perlita ou até cascalho. O meio de suporte é neutro, reutilizável e fornece suporte para as raízes sem restringi-las. Vamos mergulhar mais fundo nos diferentes meios de suporte, pois a escolha do material certo pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. A argila expandida, também conhecida como hidroton ou leca, são pequenas bolas de argila cozida com uma estrutura porosa. Elas são queimadas a mais de 1000 graus Celsius, o que cria pequenas bolhas de ar no interior. Essa estrutura as torna leves, mas estáveis. Elas armazenam umidade em seus poros, mas não excessivamente. Permitem a passagem do ar, o que promove a respiração das raízes. São de pH neutro e quimicamente inertes, portanto não reagem com a solução nutritiva. Após cada colheita, você pode simplesmente enxaguar, desinfetar e reutilizá-las. Um saco de 50 litros de argila expandida custa cerca de R$ 50 a R$ 80 e dura anos, possivelmente décadas. É um investimento único que se paga rapidamente. A fibra de coco, feita das cascas dos cocos, é uma alternativa orgânica. As fibras são lavadas, secas e prensadas em blocos. Você deixa esses blocos de molho na água e eles expandem de 5 a 7 vezes o seu volume. A fibra de coco tem uma estrutura fibrosa que armazena água excepcionalmente bem, até 8 a 10 vezes o seu próprio peso. Isso significa que você precisa reabastecer com menos frequência. Possui propriedades ligeiramente ácidas, com um pH de cerca de 5,5 a 6,5, o que é ideal para tomates. A desvantagem: ela se decompõe lentamente ao longo de 1 a 2 anos e então precisa ser substituída. No entanto, é biodegradável, sustentável e pode ser compostada após o uso. A lã de rocha é um produto de fibra mineral feito de rocha basáltica derretida, transformada em fibras finas. Parece lã de isolamento e tem propriedades semelhantes. A lã de rocha retém uma enorme quantidade de água, até 90% do seu volume, ao mesmo tempo que oferece excelente aeração através da sua estrutura fibrosa. É estéril, livre de patógenos e amplamente utilizada na hidroponia profissional. Produtores comerciais de tomate colocam suas plantas em cubos de lã de rocha sobre mantas de lã de rocha. A desvantagem: a lã de rocha não é biodegradável e deve ser descartada como resíduo especial. Pode causar irritação na pele durante o manuseio, por isso deve-se usar luvas. Para iniciantes, recomendo a argila expandida. É tolerante, fácil de manusear, durável e segura. A perlita é um vidro vulcânico que é aquecido e expandido. Forma grãos brancos e leves, que armazenam bem a água e oferecem excelente drenagem. É barata, fácil de encontrar e funciona bem misturada com outros meios. A desvantagem: é muito leve e pode flutuar durante uma irrigação pesada. Também solta poeira e pode irritar os pulmões, portanto, tenha cuidado ao manusear. A vermiculita é um material semelhante, um mineral expandido com alta retenção de água. Funciona bem para sementes e mudas, mas é menos adequada para plantas adultas, pois pode compactar. Cascalho ou pedras pequenas são a forma mais antiga de meio de suporte. São pesados, estáveis e infinitamente reutilizáveis. Você pode coletá-los de graça ou comprá-los barato. A desvantagem: não armazenam água.
As raízes devem ser constantemente irrigadas, o que requer um sistema ativo com bombas. Não é ideal para iniciantes, mas certamente adequado para sistemas avançados como fluxo e refluxo, ebb and flow. O segundo princípio é o oxigênio. As raízes respiram. Muitas pessoas não sabem disso. Elas não absorvem apenas água e nutrientes. Elas também precisam de ar. As raízes realizam a respiração celular, assim como nós. Elas absorvem oxigênio, usam-no para queimar açúcar e produzir energia para o crescimento. Sem oxigênio, as raízes morrem. Em solos pesados e compactados, as raízes literalmente sufocam. É por isso que afofamos a terra, por isso fazemos cobertura morta e por isso incorporamos material orgânico. Mas mesmo assim, o suprimento de oxigênio é frequentemente inadequado. Em um sistema sem solo, você pode garantir que as raízes sejam permanentemente supridas com oxigênio. Existem vários métodos para isso. O mais simples é chamado de cultivo em água profunda, ou DWZP, Deep Water Culture. As raízes ficam parcialmente na água e parcialmente no ar. Uma pequena bomba de aquário leva oxigênio para a água. Exatamente como em um aquário. As bolhas de ar sobem, estouram na superfície e levam oxigênio para a água no processo. Ao mesmo tempo, a corrente de ar movimenta a água, evitando zonas estagnadas e distribuindo os nutrientes uniformemente. As raízes recebem mais oxigênio dessa forma do que jamais receberiam no solo. O resultado: crescimento explosivo. Imagine que você está correndo uma maratona, mas não consegue respirar o suficiente. Você fica mais lento, mais fraco. Cada passo custa energia. Seus músculos doem e seu corpo entra em modo de sobrevivência. Agora imagine que, de repente, você recebe oxigênio suficiente. Seus pulmões estão cheios. Cada respiração lhe dá energia. Você se sente forte, capaz e vivo. É exatamente assim que uma planta se sente quando suas raízes são supridas de forma ideal. Ela cresce mais rápido, mais forte e mais saudável. Ela pode colocar toda a sua energia no crescimento e na produção de frutos, em vez de desperdiçá-la na sobrevivência no solo. Estudos científicos mostraram que plantas em sistemas hidropônicos, otimamente aerados, crescem até 30% mais rápido do que no solo. Isso não é marketing, são fatos mensuráveis. A taxa de fotossíntese é maior, a absorção de nutrientes é mais eficiente, a divisão celular é acelerada. A planta está simplesmente mais feliz. Deixe-me explicar os diferentes sistemas hidropônicos em detalhes, para que você possa entender qual deles se adapta melhor à sua situação. O cultivo em água profunda, DWC, que acabei de mencionar, é o sistema mais simples. Um recipiente com solução nutritiva, uma bomba que cria bolhas de ar e uma planta cujas raízes ficam suspensas na água. A vantagem? Esforço mínimo, baixos custos, perfeito para iniciantes. Você pode começar com um balde e estar pronto em 1 hora. A desvantagem? Em caso de queda de energia ou falha da bomba, as raízes rapidamente ficam sem oxigênio. Em águas quentes, a solubilidade do oxigênio diminui, o que pode se tornar problemático. É por isso que você deve sempre ter uma bomba reserva ou um sistema de backup à bateria. Um pequeno power bank USB pode manter uma bomba de aquário funcionando por horas. O segundo sistema é o sistema de fluxo e refluxo, também chamado de alagamento e drenagem. Aqui, as plantas ficam em um recipiente com um meio de suporte. Em intervalos regulares, este recipiente é inundado com solução nutritiva. As raízes pegam o que precisam. Em seguida, a solução flui de volta para um tanque reservatório. Este ciclo se repete várias vezes ao dia, normalmente de 3 a 6 vezes. A vantagem: muito eficiente, bom para várias plantas ao mesmo tempo. As raízes recebem água e ar alternadamente, o que otimiza o suprimento de oxigênio. Você pode suprir 10, 20 ou 50 plantas com um único tanque. A desvantagem: um pouco mais complexo de configurar.
Você precisa de um temporizador e de uma bomba mais forte que possa mover a solução para cima contra a gravidade. O sistema também precisa de uma certa altura de queda para que a solução possa fluir de volta. O terceiro sistema é o sistema de gotejamento, que é o mais comum na agricultura comercial. Aqui, a solução nutritiva é guiada diretamente para a zona radicular de cada planta através de pequenas mangueiras e gotejadores. Um temporizador controla quando e por quanto tempo irrigar. Sistemas de gotejamento modernos podem ser muito precisos, com taxas de gotejamento ajustáveis individualmente para cada planta. A vantagem? Muito flexível. Você pode suprir cada planta individualmente e é altamente escalável para muitas plantas. Você pode ter diferentes espécies de plantas no mesmo sistema e suprir cada uma de forma ideal. A desvantagem: os gotejadores podem entupir, especialmente se a solução nutritiva contiver partículas ou se crescerem algas. Você tem que limpá-los regularmente. O sistema requer mais manutenção do que os sistemas passivos. O quarto sistema é a técnica de fluxo de nutrientes, chamada NFT. Aqui, uma fina película de solução nutritiva flui permanentemente sobre as raízes, que ficam em tubos ou calhas inclinadas. As raízes ficam livres no ar e são apenas umedecidas por essa fina película de nutrientes. A inclinação garante que a solução passe pelas raízes e, eventualmente, corra de volta para o tanque. A vantagem? Troca de oxigênio extremamente eficiente. As raízes ficam expostas ao ar de 80% a 90% do tempo. Crescimento rápido, pouca água necessária. Fazendas comerciais de alface usam o N-Aface quase exclusivamente. A desvantagem? Muito vulnerável a falhas de bomba, pois se a película parar, as raízes secam em minutos, especialmente em temperaturas quentes. Não é ideal para iniciantes, mas é um sistema de alto desempenho para usuários avançados. O quinto sistema é a aeroponia, a forma mais avançada. Aqui, as raízes ficam completamente livres no ar em uma câmara fechada. Bicos de pulverização atomizam a solução nutritiva em uma névoa fina que umedece as raízes. A disponibilidade de oxigênio está no máximo. O crescimento é de tirar o fôlego. A NASA pesquisou a aeroponia para o espaço. A desvantagem: tecnicamente exigente, cara e os bicos entopem facilmente. O sistema precisa de monitoramento constante. Exagero para uso doméstico, mas fascinante. Para o seu início, recomendo o cultivo em água profunda, DWC. Você precisa de um balde opaco com pelo menos 10 litros de volume, de preferência de 15 a 20 litros. Ele deve ser opaco para que não cresçam algas. Baldes pretos são ideais. Uma tampa, que você mesmo pode fazer a partir de uma tábua ou de uma tampa existente. Uma bomba de aquário por cerca de R$ 30 a R$ 50, com uma potência de 3 a 5 watts. Uma pedra difusora que distribui as bolhas de ar uniformemente por cerca de R$ 10 a R$ 15. Uma mangueira para conectar a bomba e a pedra difusora, com cerca de 1 metro de comprimento, um vaso de rede, net pot, no qual você coloca a planta, com 8 a 10 centímetros de diâmetro. Argila expandida como meio de suporte, cerca de 5 litros, e solução nutritiva hidropônica. O custo total é de cerca de R$ 100 a R$ 150. Com esse valor, você pode começar imediatamente. O terceiro princípio é o controle. No solo, você está sempre um pouco cego. Você não sabe exatamente quais nutrientes estão disponíveis, qual é o valor do pH, se há pragas à espreita no solo ou se patógenos estão esperando pelas raízes. Você trabalha com suposições, experiência e sorte. Mesmo jardineiros experientes nunca sabem 100% o que está acontecendo abaixo da superfície. Em um sistema sem solo, você tem uma visão geral o tempo todo. Você pode medir e ajustar o valor do pH. Você pode controlar a concentração de nutrientes. Você pode ver as raízes. Você reconhece os problemas cedo.
você pode intervir imediatamente. Esse controle não é apenas tranquilizador, é crucial para a independência. Porque quem tem controle não depende dos caprichos da natureza, do clima ou da qualidade do solo. Deixe-me mostrar como isso funciona na prática. O valor do pH da solução nutritiva deve estar entre 5,5 e 6,5. Nesta faixa, as plantas podem absorver de forma ideal todos os nutrientes. O valor do pH influencia maciçamente a solubilidade e a disponibilidade dos nutrientes. Se o pH estiver muito alto, o ferro, o manganês, o fósforo e o zinco são bloqueados. A planta não consegue absorvê-los, mesmo que estejam presentes na solução. Se o pH estiver muito baixo, o cálcio e o magnésio tornam-se menos disponíveis. A faixa de pH ideal para tomates é de 6 a 6,5, um ambiente levemente ácido. Você mede o valor do pH com fitas de teste simples ou um medidor digital. As fitas de teste custam barato e dão uma estimativa aproximada. Um bom medidor de pH digital custa cerca de R$ 100 a R$ 150 e é um investimento que vale a pena. Ele fornece valores precisos até a primeira casa decimal. Você tem que calibrar o aparelho ocasionalmente com soluções de calibração, mas isso é fácil. Se o valor estiver muito alto, ou seja, acima de 7, você adiciona um pouco de ácido cítrico ou um redutor de pH especial, pH Down. Uma colher de chá de ácido cítrico em 10 litros de água baixa o pH em cerca de 0,5. Se estiver muito baixo, abaixo de 5,5, você usa bicarbonato de sódio ou elevador de pH, pH Up. Leva 2 minutos e você criou condições perfeitas. Impossível no solo. Você mede a concentração de nutrientes com um medidor chamado EC ou TDS. EC significa condutividade elétrica. Quanto mais sais, ou seja, nutrientes, estiverem dissolvidos na solução, maior será a condutividade. Para tomates, o valor ideal é entre 2 e 3 milisiemens. Plantas jovens precisam de valores mais baixos, cerca de 1,5 a 2. Plantas adultas em frutificação toleram valores mais altos, até 3,5. Se o valor estiver muito baixo, você adiciona mais solução nutritiva. Se estiver muito alto, você dilui com água. Você controla o crescimento com precisão. Um medidor de EC custa cerca de R$ 50 a R$ 150, dependendo da qualidade. Os medidores TDS medem os sólidos dissolvidos totais e fornecem valores em ppm, partes por milhão. Ambos os métodos de medição são úteis. Junto com o medidor de pH, você tem as duas ferramentas mais importantes em mãos. Esses dois aparelhos dão a você mais controle sobre suas plantas do que 100 anos de experiência em jardinagem tradicional. Porque você está medindo agora. Você não está adivinhando, não está presumindo. Você sabe. Você vê os números, entende o que a planta precisa e pode reagir imediatamente. Isso é crucial. Produtores profissionais medem esses valores várias vezes ao dia. Eles sabem que pequenos desvios podem ter grandes efeitos. Você não precisa ser tão obsessivo, mas uma verificação semanal é o mínimo indispensável. Com o tempo, você desenvolve um feeling para isso. Você reconhecerá olhando para a planta se algo está errado muito antes de se tornar crítico. Vamos falar sobre os nutrientes em si. O que um tomate realmente precisa? Existem 3 macronutrientes necessários em grandes quantidades: nitrogênio, fósforo e potássio, frequentemente abreviados como NPK. O nitrogênio é responsável pelo crescimento das folhas, por aquela cor verde profunda, pela fotossíntese. Pouco nitrogênio e a planta fica pequena, as folhas ficam amarelas. Nitrogênio em excesso e a planta produz apenas folhas, nenhum fruto. O fósforo é essencial para o desenvolvimento das raízes, floração e formação dos frutos.
Ele desempenha um papel no metabolismo energético da planta. Pouco fósforo e a planta não floresce nem dá frutos. O potássio é importante para a saúde geral, resistência a doenças e qualidade dos frutos. Ele regula o equilíbrio hídrico e fortalece as paredes celulares. Pouco potássio e os frutos ficam aguados e sem sabor. Depois, há os macronutrientes secundários: cálcio, magnésio e enxofre. O cálcio é fundamental para a estabilidade da parede celular. A deficiência de cálcio leva à podridão apical, um problema comum em tomates onde a ponta do fruto fica preta e apodrece. O magnésio é central para a formação da clorofila, o pigmento verde. Sem magnésio, a planta fica amarela entre as nervuras das folhas. O enxofre é importante para proteínas e enzimas. Depois, há os micronutrientes ou oligoelementos necessários em quantidades minúsculas, mas absolutamente essenciais: ferro, manganês, zinco, cobre, boro, molibdênio e cloro. A deficiência de ferro é comum e leva a folhas amarelas com nervuras verdes, começando pelas folhas jovens. A deficiência de boro pode levar a frutos deformados. A deficiência de zinco retarda o crescimento. Uma boa solução nutritiva hidropônica contém todos esses elementos em proporções equilibradas. Você pode comprar soluções prontas formuladas especificamente para tomates ou soluções universais para vegetais. Marcas como Flora Series, General Hydroponics ou Advanced Nutrients oferecem produtos de alta qualidade. Uma garrafa custa cerca de R$ 60 a R$ 120 e dura vários meses, dependendo do número de plantas. Se você for aventureiro, também pode misturar sua própria solução nutritiva. Você compra os sais individuais: nitrato de cálcio, nitrato de potássio, sulfato de magnésio, fosfato monopotássico, quelato de ferro e uma mistura de oligoelementos. Isso é mais barato a longo prazo, mas mais complicado no início. Existem calculadoras online que calculam as quantidades exatas de cada sal, mas para começar, compre soluções prontas. Elas são à prova de erros, bem balanceadas e eliminam a incerteza. O quarto princípio é a eficiência. O cultivo sem solo utiliza até 90% menos água do que o cultivo tradicional. Por quê? Porque a água não evapora e não é absorvida pelas ervas daninhas. Ela circula no sistema. A planta pega o que precisa. O resto permanece no ciclo. Em tempos em que a água está se tornando mais escassa e os períodos de seca estão aumentando, isso não é pouca coisa. É uma vantagem de sobrevivência. Você pode cultivar a mesma quantidade ou mais com uma fração da água. Você é menos dependente da chuva, dos custos da água e da infraestrutura. Vamos calcular isso concretamente. Um tomateiro no solo precisa de cerca de 5 a 10 litros de água por dia em um verão quente. Ao longo de uma temporada de crescimento de 4 meses, 120 dias, isso dá pelo menos 600 a 1.200 litros. Grande parte disso evapora no sol e nunca é usada pela planta. Em um sistema hidropônico, a mesma planta consome cerca de 1 a 2 litros por dia, porque a água é reutilizada. No mesmo período, são 150 a 250 litros. A economia é dramática. Se você vive em uma região onde a água é racionada, onde os poços secam ou onde cada litro conta, este é um fator decisivo. Em países como Israel, onde a água é extremamente escassa, a hidroponia é o padrão. Eles desenvolveram métodos para obter o máximo rendimento com o mínimo de água. Fazendas inteiras no deserto produzem toneladas de tomates, pimentões e pepinos com um consumo de água que seria impensável na agricultura tradicional. Esta tecnologia é testada, comprovada e está disponível para cada um de nós. Ao mesmo tempo, o consumo de espaço é mínimo. Você pode cultivar verticalmente em varandas, em porões, em garagens.
Você não precisa de um grande jardim, solo fértil ou canteiros. 1 metro quadrado é suficiente para vários tomateiros cultivados verticalmente. Isso significa que mesmo na cidade, mesmo em apartamentos pequenos, mesmo sem terra, você pode produzir uma parte significativa da sua própria comida. Isso é verdadeira independência. Isso é soberania. Isso é segurança. Imagine uma varanda de 3 metros de comprimento e 1 metro de largura, 3 metros quadrados. Você instala 3 sistemas de cultivo em água profunda lá. Em cada um tomateiro cresce verticalmente subindo por um cordão. Cada planta pode produzir de 15 a 30 quilogramas de tomates ao longo da temporada. Em boas condições, até mais. São 45 a 90 quilogramas calculados conservadoramente em 3 metros quadrados. Compare isso com um canteiro de jardim tradicional. Você precisaria de pelo menos 10 metros quadrados para a mesma quantidade, provavelmente mais. E você teria mais trabalho, mais problemas e menos controle. A eficiência é incrível. No Japão, onde a terra é extremamente cara, os moradores da cidade têm sistemas hidropônicos em suas varandas, telhados e em minúsculos quintais. Eles produzem grande parte de seus próprios vegetais em uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. Se funciona lá, funciona em qualquer lugar. O quinto princípio é a velocidade. Plantas em um sistema sem solo crescem mais rápido. Tomates podem estar prontos para a colheita na metade do tempo. Por quê? Porque elas não precisam desperdiçar energia. Sem raízes longas tendo que romper o solo duro. Sem busca por nutrientes. Sem mecanismos de defesa contra pragas do solo. Tudo o que a planta precisa está diretamente disponível. Ela pode colocar toda a sua força no crescimento e na formação de frutos. Isso significa mais colheitas por ano, múltiplos ciclos e rendimentos totais mais altos. Em uma situação de crise, isso pode fazer a diferença entre a escassez e a abundância. Um tomateiro normal no solo precisa de cerca de 70 a 90 dias do plantio até o primeiro fruto maduro. Em um sistema hidropônico, você pode reduzir isso para 50 a 60 dias, às vezes até menos para variedades rápidas. É uma vantagem de 4 a 6 semanas. Isso significa que você pode colher mais cedo, pode gerenciar mais ciclos por ano e obter resultados mais rápido. Se você começar dentro de casa em fevereiro com luz artificial, já terá tomates maduros em abril. No mercado, os tomates custam uma fortuna nessa época. Você os produz por centavos. Essa velocidade também lhe dá flexibilidade. Você pode experimentar diferentes variedades, diferentes métodos e diferentes misturas de nutrientes. Cada ciclo é uma oportunidade de aprendizado. Em um ano, você pode aprender tanto quanto outros aprendem em 5 anos de jardinagem tradicional. O sexto princípio é a prevenção de doenças. A maioria das doenças do tomate vem do solo. Fungos, bactérias, nematóides. Eles vivem no solo, sobrevivendo lá por anos, às vezes décadas, infectando cada nova planta. Planos de rotação de culturas, plantio consorciado, desinfecção do solo, tudo são tentativas de controlar esse problema. Mas é uma batalha que você nunca pode vencer totalmente. Em sistemas sem solo, esse problema não existe. Sem solo, sem doenças transmitidas pelo solo. A solução nutritiva é estéril. O meio de suporte é neutro. Os problemas mais comuns para os produtores tradicionais de tomate, requeima, murcha de verticillium, fusarium, são simplesmente inexistentes. Suas plantas são mais saudáveis, mais resistentes e mais produtivas. Vamos falar sobre as doenças mais comuns do tomate e por que elas não desempenham um papel em um sistema hidropônico. A requeima, Phytophthora infestans, é o pesadelo de todo produtor de tomate. Um fungo que infecta as folhas em clima úmido, causando manchas marrons, enfraquecendo a planta
e finalmente tornando os frutos não comestíveis. Historicamente, este fungo eliminou colheitas inteiras e foi responsável pela fome irlandesa no século XIX, que custou milhões de vidas. Ele vem do solo, é transmitido por respingos de água e se espalha através de esporos que voam pelo ar. Uma vez estabelecido, ele se espalha rapidamente e pode destruir uma plantação inteira em poucos dias. Em um sistema hidropônico, não há respingos de água do solo. As folhas permanecem secas. Os esporos não têm chance de passar da terra para a planta. Mesmo se houver esporos no ar, eles precisam de umidade nas folhas para germinar. Em um ambiente controlado com boa circulação de ar, as folhas secam rapidamente. Só isso já é uma razão para mudar para o cultivo sem solo. Verticillium e Fusarium são fungos do solo que infectam as raízes, penetram nos feixes vasculares, entopem-nos e fazem a planta murchar. A planta não consegue mais transportar água, mesmo que haja o suficiente no solo. Ela murcha e morre, muitas vezes começando por um lado. Esses fungos podem sobreviver no solo por décadas, como esporos esperando por uma planta hospedeira. Uma vez infectado, o solo é praticamente inútil para tomates e outras plantas solanáceas. Jardineiros profissionais têm então que esterilizar o solo com vapor, um procedimento complexo e caro. Em um sistema hidropônico, esses fungos não existem. As raízes ficam suspensas em solução nutritiva estéril ou meios de suporte limpos. Não há fonte de infecção. Suas plantas permanecem saudáveis ano após ano, ciclo após ciclo. Os nematóides de galhas são vermes microscópicos que infectam as raízes, formando galhas que parecem nós e inibindo o crescimento. A planta fica fraca, não consegue crescer adequadamente e fica suscetível a outras doenças. Eles são um grande problema em regiões quentes e em estufas onde podem se multiplicar rapidamente. Eles não podem voar, não podem migrar para longe. Eles vivem no solo. Sem solo, sem nematóides. É simples assim. A murcha bacteriana, causada por Haustonia solanacearum, é outra doença devastadora do solo. As bactérias bloqueiam os tecidos condutores de água. A planta murcha irreversivelmente. Não há cura. Em um sistema sem solo, sem problema. Agora você pode pensar, isso parece complicado, parece caro, é só para profissionais. Deixe-me dizer uma coisa, o oposto é verdadeiro. Você pode começar com R$ 100. Um balde, uma bomba de aquário, uma pedra difusora, um pouco de argila expandida e uma solução nutritiva pronta. Esses são os elementos básicos. Você coloca um tomateiro na argila expandida, enche a solução nutritiva, conecta a bomba e pronto. Você tem seu primeiro sistema hidropônico. Sem cavar, sem fertilizar, sem regar por intuição. Você repõe a água a cada poucos dias, ocasionalmente verifica o valor do pH e a planta faz o resto. Deixe-me mostrar passo a passo como configurar seu primeiro sistema. Você pega um balde preto ou escuro com um volume de 10 a 20 litros. Preto ou escuro é importante porque a luz promove o crescimento de algas. As algas não são diretamente prejudiciais, mas competem com a planta por nutrientes. Entopem a bomba e não ficam bonitas. Um balde opaco evita isso. Você pode comprar um balde novo ou usar um velho, desde que esteja limpo e não contenha resíduos químicos. Você faz um furo na tampa, grande o suficiente para um vaso de rede de 8 a 10 centímetros de diâmetro. O furo deve ser central ou ligeiramente lateral, dependendo de quantas plantas você planeja. O vaso de rede não deve tocar na água, mas ficar cerca de 2 a 3 centímetros acima dela. As raízes crescerão para baixo e encontrarão a água por conta própria. Inicialmente, você pode colocar uma esponja úmida ou papel toalha no fundo do vaso de rede que alcance a água para garantir a umidade inicial. Você enche o balde com cerca de 8 a 15 litros de água, dependendo do tamanho. Deixe cerca de 5 centímetros de espaço de ar
entre a superfície da água e o vaso de rede. Adicione a solução nutritiva de acordo com as instruções do fabricante. A maioria das soluções é concentrada e deve ser diluída, muitas vezes na proporção de 1:100 ou 1:200. Uma garrafa de R$ 60 a R$ 100 dura muitos meses, às vezes um ano inteiro. Meça o valor do pH e ajuste para 6 a 6,5. Meça a condutividade e garanta que esteja em torno de 1,5 a 2 para uma planta jovem. Conecte a bomba de aquário à pedra difusora através da mangueira. A mangueira deve ser longa o suficiente para que a bomba fique fora do balde, idealmente um pouco elevada, para que a água não possa fluir de volta em caso de queda de energia. Coloque a pedra difusora no fundo do balde, no meio ou ligeiramente de lado. Ligue a bomba a uma tomada. Você deve ver bolhas de ar subindo. Muitas bolhas pequenas são melhores do que algumas grandes. Se a formação de bolhas for fraca, verifique se a pedra difusora está entupida ou substitua-a. Encha o vaso de rede com seixos de argila expandida lavados. Lave bem a argila expandida antes para remover a poeira. Coloque um tomateiro jovem dentro. Certifique-se de que as raízes tenham contato com a argila expandida. Você pode tirar a planta de um vaso, lavar cuidadosamente a terra ou começar diretamente com uma muda ou estaca na argila expandida. Encha o vaso de rede completamente com argila expandida para estabilizar a planta. Coloque o vaso de rede no furo da tampa. Pronto! Seu sistema está funcionando. Nos primeiros dias, a planta irá se adaptar. Ela experimenta um choque, a mudança do solo para a hidroponia. As folhas podem murchar levemente. Isso é normal. As raízes crescerão para baixo em busca de água. Assim que atingirem a solução nutritiva, dentro de 2 a 4 dias, o crescimento explodirá. Você verá. Em semanas, a planta será maior do que qualquer coisa que você já cultivou no solo. As folhas ficarão verde escuras, fortes, saudáveis, quase brilhantes. O caule ficará grosso, estável e lenhoso. E então vêm as flores. Muitas flores. Cachos com 10, 15 flores e depois os frutos. É claro que você pode expandir o sistema. Pode conectar várias plantas em um recipiente maior. Pode usar bombas automáticas que ligam e desligam em um temporizador. Pode instalar temporizadores. Embora no cultivo em água profunda, a bomba deva funcionar continuamente. Pode instalar sensores que monitoram continuamente o pH e o EC, mas isso não é necessário. Começar é fácil, e a beleza disso é, você aprende mais a cada ciclo. Você entende como as plantas realmente funcionam. Você desenvolve um feeling para o que elas precisam. Você se torna um jardineiro de verdade, não apenas um gestor de solo. Vamos falar sobre variedades. Nem toda variedade de tomate é igualmente adequada para a hidroponia, embora teoricamente todas funcionem. Para começar, recomendo variedades compactas e determinadas que não cresçam indefinidamente. Estes são os tomates arbustivos, que atingem um tamanho pré-determinado, param de crescer e deixam todos os frutos amadurecerem ao mesmo tempo. Variedades como Tumbling Tom, Tiny Tim, Balcony Red ou Roma são ideais. Elas ficam pequenas, com cerca de 60 a 80 centímetros de altura. Produzem cedo após 50 a 60 dias. São robustas e tolerantes. Perfeitas para iniciantes. Uma vez que você tenha mais experiência, pode mudar para variedades indeterminadas, tomates de rama que crescem indefinidamente e dão frutos por meses. Essas variedades trazem um maior rendimento, mas precisam de mais cuidados, mais espaço e mais atenção. Devem ser tutoradas, podadas e mantidas regularmente. Variedades como San Marzano, uma variedade italiana para molho, Black Cream, um tomate relíquia russo com frutos escuros e doces, ou Cherokee Purple, uma variedade americana com sabor complexo, são excelentes. Elas produzem frutos grandes e saborosos, crescem vários metros de altura
e dão frutos até a geada. Com essas variedades, você pode colher 20, 30 ou 40 quilogramas por planta ao longo de uma temporada. Comece pequeno, aprenda o sistema e cresça a partir daí. Tomates cereja também são fantásticos para a hidroponia. Variedades como Sweet Million, Sun Gold ou Black Cherry produzem centenas de pequenos frutos doces. As crianças adoram. São perfeitos para lanches e saladas. Eles crescem rápido, são descomplicados e perdoam erros. Um ponto crucial que muitos ignoram: a luz. Tomates precisam de muita luz. Pelo menos 6 horas de sol direto por dia, melhor 8 a 10, idealmente 12. Luz é energia. Sem luz, não há fotossíntese. Sem fotossíntese, não há crescimento. Se você cultiva ao ar livre em uma varanda ou terraço, a luz geralmente não é um problema, desde que o local seja ensolarado. Se você cultiva dentro de casa em um porão ou em uma sala sem janelas, precisa de luz artificial. Lâmpadas de cultivo LED são acessíveis e eficientes hoje. Uma boa lâmpada LED de 100 watts é suficiente para 2 a 3 plantas e custa cerca de R$ 200 a R$ 300. Lâmpadas mais potentes de 200 a 300 watts custam de R$ 500 a R$ 1.000 e podem suprir de 5 a 10 plantas. Elas consomem pouca eletricidade em comparação com as antigas lâmpadas de sódio de alta pressão. Geram pouco calor, o que é importante em espaços fechados, e duram anos, muitas vezes de 30.000 a 50.000 horas. Você pode cultivar o ano todo, independentemente das estações, independentemente do clima lá fora. Imagine, tomates frescos em dezembro, janeiro, fevereiro. Não do supermercado, não da Espanha ou da Holanda, mas do seu próprio sistema, do seu porão, do seu quarto de hóspedes. Isso é independência. Isso é liberdade. O espectro de luz é importante. As plantas precisam de luz azul, comprimento de onda de cerca de 400 a 500 nanômetros, para o crescimento vegetativo, para folhas e caules. A luz azul mantém as plantas compactas, evitando o crescimento estiolado. Elas precisam de luz vermelha, cerca de 600 a 700 nanômetros, para a floração e formação de frutos. A luz vermelha promove a formação de flores e aumenta o rendimento. Boas luzes de cultivo LED oferecem ambos, um espectro total com picos nas faixas azul e vermelha. Elas geralmente parecem roxas ou rosa quando acesas por causa da combinação de luz azul e vermelha. Pendure a lâmpada cerca de 30 a 40 centímetros acima da planta. Ajuste a altura conforme a planta cresce. Muito perto e você corre o risco de estresse térmico ou queima de luz. Muito longe e a planta não receberá luz suficiente. Deixe a lâmpada funcionar de 14 a 16 horas por dia. Depois, 8 horas de escuridão. As plantas precisam de uma fase de descanso, assim como nós. Elas realizam importantes processos metabólicos à noite, reparam danos e se preparam para o dia seguinte. Com um temporizador simples de R$ 30 a R$ 50, você automatiza isso. Configure uma vez e funcionará sem sua intervenção. Agora estamos juntando tudo. Você tem uma planta instalada em um meio neutro. Você a supre com uma solução nutritiva perfeitamente equilibrada, contendo todos os elementos essenciais. Você areja as raízes com uma bomba simples que traz oxigênio continuamente para a água. Você controla o valor do pH e a concentração de nutrientes semanalmente, ajustando-os conforme necessário. Você garante luz suficiente, natural ou artificial. A planta cresce rápido, saudável e forte. Ela forma flores em semanas, depois frutos. Você colhe 3 a 4 vezes o que teria obtido no solo, às vezes mais. E tudo isso com menos água, menos espaço e menos esforço. Sem capinar, sem afofar o solo, sem pragas da terra, sem doenças. Apenas você e a planta diretamente. Eficiente, poderoso.
Vamos falar sobre manutenção. O que você tem que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente? Diariamente. Dê uma olhada rápida na planta. Ela parece saudável? As folhas estão verdes e fortes? Há novos brotos? As flores estão saudáveis? Há algum sinal de problemas, descoloração ou deformação? Isso leva 30 segundos. É como um check-up rápido de um animal de estimação. Você desenvolve uma relação com a planta. Você reconhece as mudanças imediatamente. Semanalmente, verifique o nível da água. Em um sistema de cultivo em água profunda, DWC, a água evapora e a planta bebe água. O nível desce. Dependendo do tamanho da planta e da temperatura, isso pode ser de 1 a 3 litros por semana. Reabasteça quando o nível cair abaixo da metade. Verifique o valor do pH com o seu medidor. Ajuste-o se estiver acima de 6,5 ou abaixo de 6. Verifique o valor do EC. Certifique-se de que está na faixa correta. Isso leva de 5 a 10 minutos. Mensalmente, troque a solução nutritiva completamente. Por quê? A planta não consome todos os nutrientes igualmente. Ela pega mais do que precisa agora e menos de outros. Com o tempo, a solução fica desequilibrada. Alguns nutrientes se esgotam, outros se acumulam. Uma troca completa garante que o equilíbrio esteja correto novamente. Você descarta a solução antiga. Pode usá-la diluída no jardim como fertilizante, sem desperdício. Enxágua brevemente o balde, enche com água fresca, adiciona nova solução nutritiva e ajusta o pH e o EC. Isso leva 15 minutos. Isso é tudo. 30 segundos diariamente, 5 a 10 minutos semanalmente, 15 minutos mensalmente, totalizando cerca de 1 hora por mês por planta. Compare isso com a jardinagem tradicional. Preparar o solo, cavar, várias horas, incorporar composto, 1 hora, plantar, 1 hora, regar, quase diariamente de 10 a 15 minutos. Ao longo de 4 meses, são pelo menos 20 horas. Cobertura morta, 1 hora. Capinar, semanalmente 30 minutos. Ao longo de 4 meses, são 8 horas. Controle de pragas, irregularmente várias horas. Tratar doenças, várias horas. Fertilizar, várias vezes cada 1 hora. Tutorar, podar, colher, horas e mais horas, facilmente de 50 a 100 horas ao longo de uma temporada. Em um sistema hidropônico, você reduz o esforço ao mínimo e aumenta o rendimento ao máximo. Isso é eficiência. Isso é autossuficiência inteligente. Mas é mais do que apenas tomates. É sobre um princípio. É sobre entender que os métodos que tomamos como garantidos não são sem alternativas. É sobre questionar velhos hábitos e encontrar novos caminhos. O cultivo sem solo é uma habilidade que o torna mais independente, o torna mais à prova de crises e lhe dá controle em um mundo que está se tornando cada vez mais incerto. Quando a comida se torna escassa, quando os preços sobem, quando as cadeias de suprimentos entram em colapso, você está preparado. Você tem um método que funciona. Você tem um conhecimento que é valioso. Você tem autoconfiança porque sabe: eu posso prover para mim mesmo. Deixe-me dar um cenário concreto. Imagine que há uma crise econômica, política, um desastre natural, uma pandemia. Os supermercados estão vazios ou estão racionando comida. Os vizinhos estão nervosos, alguns em pânico. Mas você tem seu sistema funcionando. Tomates, alface, ervas, talvez até pimentões e pepinos. Tudo na hidroponia. Não em um jardim enorme, mas na sua garagem, na sua varanda, em um porão. Você se preparou. Não apenas com enlatados que eventualmente acabam, mas com um sistema que produz, que continua produzindo, que provê para você enquanto você o mantiver funcionando, enquanto tiver água, energia e nutrientes. Isso é preparação verdadeira. Isso é segurança verdadeira. Muitas pessoas pensam que autossuficiência significa uma grande fazenda, hectares de terra, animais e décadas de experiência.
Isso é um equívoco. Autossuficiência hoje significa usar sistemas inteligentes que trazem o máximo rendimento em um espaço pequeno. Significa conectar tecnologia e natureza, não jogá-las uma contra a outra. Significa repensar velhos métodos e aprender novos. O cultivo sem solo é exatamente isso. Uma ponte entre tradição e inovação, entre autarquia e eficiência. Vamos falar sobre custos e eficiência econômica, porque isso é importante para muitos. O investimento inicial para um sistema simples é de cerca de R$ 150 a R$ 250. Um balde, uma bomba, argila expandida, solução nutritiva e um medidor de pH. Somado a isso estão os custos operacionais. Eletricidade para a bomba. Uma pequena bomba de aquário de 5 watts funciona 24 horas por dia. Isso dá cerca de 4 kWh por mês. A um preço de eletricidade de 80 centavos por quilowatt-hora, isso dá cerca de R$ 3,20 por mês. Se você trabalhar com luz, uma lâmpada LED de 100 watts funcionando 16 horas por dia consome cerca de 50 kWh por mês, o que dá cerca de R$ 40 a preços médios de eletricidade. A solução nutritiva custa cerca de R$ 60 a R$ 100 e dura de 3 a 6 meses, dependendo do número de plantas e da frequência com que você a troca. A água é insignificante, alguns centavos mesmo com preços altos de água. Somando tudo, se você trabalhar com luz artificial, investimento inicial de cerca de R$ 500, incluindo a lâmpada. Custos mensais de cerca de R$ 45 para eletricidade mais cerca de R$ 15 para nutrientes, ou seja, R$ 60 por mês. Em troca, você produz, calculando conservadoramente, de 10 a 20 kg de tomates ao longo de uma temporada de 3 a 4 meses. Tomates orgânicos custam cerca de R$ 15 a R$ 25 por quilo no mercado. Variedades relíquias ou especializadas, muitas vezes mais, até R$ 30 ou R$ 40. Portanto, você produz tomates no valor de R$ 150 a R$ 500 ou até R$ 800 para variedades especiais. O investimento inicial se paga após o primeiro ciclo. Os custos operacionais são mais do que cobertos pelo valor da colheita. A partir daí, você produz com lucro, ano após ano. E com o aumento da experiência, você aumenta os rendimentos ainda mais. 20, 30 ou 40 kg por planta são possíveis. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro. Está na segurança, no conhecimento, na habilidade, na independência. Você consegue colocar um preço nisso? Consegue colocar um preço em saber como se alimentar em uma crise? Em não depender de supermercados, de importações, de um sistema funcionando? Eu acho que não. Este valor não tem preço. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa implementar tudo de uma vez. Comece com uma planta, com um balde, com um experimento. Observe o que acontece. Aprenda, entenda, melhore. Depois de algumas semanas, você verá como a planta reage. Você cometerá erros. Isso é normal. Isso faz parte do processo de aprendizado. Talvez o valor do pH esteja muito alto. Talvez a solução nutritiva esteja muito concentrada. Talvez a planta não esteja recebendo luz suficiente. Mas você aprenderá. Entenderá o que deu errado. Você corrigirá e a cada ciclo ficará melhor. Com cada colheita, você ficará mais confiante e, eventualmente, olhará para trás e perceberá. Adquiri uma habilidade que me tornou mais independente, que me tornou mais forte, que me deu autoconfiança. Vamos falar sobre problemas potenciais e como resolvê-los, porque preparação é poder. Problema número 1. As folhas estão ficando amarelas. Isso pode ter várias causas. Deficiência de nitrogênio. As folhas inferiores e mais velhas ficam amarelas, começando pelas pontas. A planta cresce lentamente e fica pálida. Solução: aumente ligeiramente a concentração de nutrientes.
Adicione mais solução nutritiva. Aumente o valor do EC para 2,5 a 3. Deficiência de ferro. As folhas superiores e jovens ficam amarelas, enquanto as nervuras permanecem verdes. Um padrão característico. Solução. Baixe o valor do pH para 5,5 a 6. O ferro é bloqueado em valores de pH mais altos e torna-se insolúvel. Você também pode adicionar um suplemento de ferro, quelato de ferro. Excesso de rega, na verdade, deficiência de oxigênio. As raízes recebem muito pouco ar e sufocam lentamente. Solução. Aumente a aeração maciçamente. Instale uma segunda bomba. Certifique-se de que a bomba esteja funcionando corretamente e não esteja entupida. Problema número 2. A planta está crescendo lentamente. Causas possíveis. Pouca luz. Solução. Mude a planta para um local mais iluminado, mais perto da janela, ou instale uma lâmpada mais potente. Baixe a lâmpada para mais perto da planta. Temperatura muito baixa. Tomates gostam de calor, pelo menos 15 graus Celsius, preferencialmente 20 a 25, idealmente 22 a 24. Abaixo de 10 graus, a planta para de crescer completamente. Solução: coloque o sistema em uma sala mais quente. Use tapetes de aquecimento sob o recipiente. Isole o recipiente. Concentração de nutrientes muito baixa. Solução: aumente o valor do EC para 2 a 2,5. Adicione mais nutrientes. Problema número 3. Algas crescendo no sistema. Camadas de limo verde nas paredes, nas raízes, na água. Isso acontece quando a luz entra na água. Algas são organismos fotossintéticos. Elas precisam de luz e nutrientes. As algas não são diretamente prejudiciais à planta, mas competem pelos nutrientes. Baixam o nível de oxigênio à noite quando não estão fazendo fotossíntese e não ficam bonitas. Elas podem deixar a água turva. Solução: use um recipiente opaco. Cubra os pontos abertos com papel alumínio ou fita preta. Mantenha o sistema completamente escuro. Se as algas já estiverem lá, troque a solução nutritiva. Limpe o sistema completamente com peróxido de hidrogênio ou vinagre. Enxague bem. Garanta que não entre mais luz. A prevenção é mais fácil do que a cura. Problema número 4. As raízes estão marrons ou viscosas. Elas cheiram a podre. Isso indica podridão radicular, geralmente causada por pouco oxigênio ou temperaturas muito altas. Bactérias anaeróbicas instalam-se e decompõem o tecido da raiz. É um problema sério. Solução: aumente a aeração maciçamente. Instale uma bomba segunda ou mais forte. Baixe a temperatura da solução nutritiva abaixo de 20 graus, idealmente 18 a 19 graus. Remova cuidadosamente as partes da raiz infectadas com uma tesoura limpa. Troque a solução nutritiva completamente. Limpe o sistema. Em casos graves, use um estimulante de raízes ou bactérias probióticas, como Bacillus subtilis, que promovem raízes saudáveis e deslocam bactérias nocivas. Você também pode adicionar peróxido de hidrogênio, cerca de 10 ml de peróxido a 3% por litro de água, como medida de emergência para matar bactérias. Mas, a longo prazo, o oxigênio e as temperaturas frias são a solução. Problema número 5. A planta floresce, mas não dá frutos. As flores caem sem formar frutos. Isso geralmente se deve à falta de polinização. Tomates são autopolinizáveis, mas sem vento ou insetos, eles devem ser polinizados mecanicamente. Soluções: sacuda a planta suavemente quando ela florescer, uma vez por dia ou a cada 2 dias. Ou use um pincel pequeno ou uma escova de dentes elétrica para transferir o pólen de flor em flor, tocando levemente e vibrando as flores. Alternativamente, você pode instalar um pequeno ventilador que movimente levemente a planta e simule o vento.
Isso funciona bem e é passivo. Outras causas possíveis para a falta de formação de frutos: temperatura muito alta, acima de 35 graus Celsius. O pólen torna-se estéril. Solução: baixe a temperatura, melhore a ventilação, instale um ventilador. Nitrogênio demais. A planta produz apenas folhas. Solução: reduza ligeiramente a concentração de nutrientes. Use uma fórmula de floração e frutificação com maior teor de fósforo e potássio. Há uma razão pela qual algumas pessoas não querem passar essa informação. Quem controla a produção de alimentos tem poder. Quem controla as sementes tem poder. Quem controla a distribuição tem poder. Algumas grandes corporações controlam o mercado global de sementes, o mercado de fertilizantes e as cadeias de distribuição hoje. Elas têm interesse em que você permaneça dependente, em que você compre em vez de produzir. O cultivo sem solo devolve a você uma parte desse poder. Você não depende mais de empresas de sementes que vendem apenas variedades híbridas que não podem ser replantadas. Você pode guardar as sementes dos seus frutos, pelo menos das variedades relíquias, e replantar ano após ano. Você não depende mais de fabricantes de fertilizantes cujos preços sobem a cada ano e cujos produtos são muitas vezes prejudiciais ao meio ambiente. Você compra sais minerais simples ou soluções prontas que duram anos. Você não depende mais de supermercados que determinam o que está disponível, a que preço e com que qualidade. Você produz, você decide, você é livre. Esta liberdade não tem preço. Ela lhe dá dignidade, dá-lhe autoconfiança, dá-lhe a sensação de que não é impotente, mas ativo. Não uma vítima das circunstâncias, mas um criador da sua vida. Em um mundo que muitas vezes parece opressor, onde muitas coisas estão fora do nosso controle, onde a incerteza está aumentando, esse é um trunfo inestimável. A capacidade de produzir alimentos é uma das habilidades mais fundamentais de todas. Ela acompanha os humanos há milênios, desde o início da agricultura, há cerca de 10 mil anos. E mesmo que vivamos hoje em uma sociedade tecnológica e urbanizada, nada mudou nessa verdade básica. Quem pode comer, sobrevive. Quem produz para si mesmo, vive com mais segurança, vive com mais dignidade. Vamos falar sobre escala. Você começou com uma planta, teve sucesso, está entusiasmado. Agora você quer mais. Como proceder? A maneira mais fácil é configurar vários sistemas individuais. 3 baldes, 3 plantas, 3 sistemas separados. A vantagem: se um sistema falhar, uma bomba quebrar ou uma planta ficar doente, os outros continuam funcionando. Você tem redundância e segurança. A desvantagem: mais bombas, mais manutenção, mais espaço. A maneira mais eficiente é um sistema compartilhado. Você conecta várias plantas através de tubos ou elas ficam em um recipiente comum grande. Elas compartilham um tanque de nutrientes comum e uma bomba comum. Isso economiza custos e reduz a manutenção, mas é um pouco mais complexo de configurar. Um sistema de fluxo e refluxo é ideal para 10 a 20 plantas. Você constrói uma banheira ou canteiro grande, cerca de 1 a 2 metros quadrados, onde as plantas ficam em vasos ou vasos de rede com argila expandida. Abaixo ou ao lado dele, há um tanque com solução nutritiva, 50 a 200 litros. Uma bomba move a solução para cima através de tubos, inunda a banheira até uma certa altura e espera de 10 a 15 minutos, enquanto as plantas pegam o que precisam. Em seguida, a bomba para e a solução flui de volta para o tanque por gravidade. Isso acontece de 3 a 5 vezes ao dia, controlado por um temporizador. As plantas recebem água e ar alternadamente. As raízes são supridas de forma ideal, crescem fortes e produzem muito. A montagem custa cerca de R$ 500 a R$ 1.000 para um sistema com 10 plantas, mas o rendimento é enorme. 150 a 300 quilogramas de tomates ao longo de uma temporada.
Um sistema NFT é perfeito para alfaces, ervas e plantas menores, mas também funciona para tomates se forem tutorados. Você constrói calhas inclinadas com tubos de PVC ou canais NFT especiais, cerca de 10 a 15 centímetros de largura. Na extremidade mais alta, a solução nutritiva flui através de pequenas aberturas, forma uma película fina no fundo da calha, flui para baixo e, no final, corre de volta para o tanque. Uma bomba mantém o ciclo funcionando permanentemente. As plantas ficam em pequenos buracos na calha, as raízes pendem na calha e são umedecidas pela película de nutrientes. Você pode acomodar 50, 100 ou 200 plantas em alguns metros quadrados, empilhadas verticalmente em vários níveis. Fazendas comerciais de alface usam o NFT quase exclusivamente, produzindo milhares de cabeças diariamente. Você pode começar pequeno, com uma ou duas calhas, e expandir indefinidamente. Lembre-se, cada técnica, cada sistema usado em grandes fazendas comerciais hoje começou pequeno. Alguém experimentou, aprendeu, cometeu erros, melhorou e escalou. Você pode seguir o mesmo caminho. Pode começar com um balde hoje e, em 5 ou 10 anos, administrar uma pequena fazenda, prover para sua família, talvez até para seus vizinhos, e, quem sabe, até construir um pequeno negócio. Você pode produzir alimentos para sua família e, eventualmente, para seu bairro ou seu círculo de amigos. Pode passar o conhecimento adiante, mostrar aos outros como se faz e oferecer workshops. Pode se tornar parte de um movimento que devolve a segurança alimentar às mãos das pessoas, promove a descentralização e constrói resiliência. Quero que você saia deste vídeo com uma percepção clara. O cultivo de tomate sem solo não é complicado, não é caro. Não é apenas para especialistas ou profissionais. É um método que qualquer pessoa pode aprender, que esteja disposta a questionar velhos padrões de pensamento, encontrar novos caminhos e experimentar. É um investimento no seu futuro, na sua segurança, na sua independência. E funciona não apenas na teoria, mas na prática, comprovado milhares de vezes, aplicado em todo o mundo, testado por décadas, em todas as zonas climáticas, em todas as situações. Agora depende de você. Você pode fechar este vídeo e continuar como antes. Pode colocar seus tomates de volta em solo exaurido na próxima primavera, combater doenças, contentar-se com rendimentos moderados e ficar frustrado. Ou pode agir. Pode pegar um balde, uma bomba, um pouco de argila expandida e solução nutritiva. Pode começar hoje, agora, esta semana. Não em algum momento quando a hora for certa, quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro. A hora nunca é perfeita. Há sempre desculpas, sempre razões para esperar. Mas agora é bom o suficiente. E cada dia que você espera é um dia que não aprende, não cresce, não avança e não se torna mais independente. Imagine olhar para trás para o dia de hoje daqui a um ano. Você construiu o seu sistema. Aprendeu, cometeu erros e os corrigiu. Colheu. Comeu tomates frescos no inverno, no meio de dezembro. Economizou dinheiro, várias centenas de reais. Ganhou experiência e adquiriu conhecimento que é valioso. Tornou-se mais independente, mais autoconfiante, mais capaz. E você pensa, ainda bem que comecei naquela época. Ainda bem que dei o primeiro passo. Ainda bem que não apenas assisti, mas agi. Esse momento está na sua mão. Você tem a informação agora. Tem o conhecimento agora. Você tem as ferramentas agora. O que você fará com isso é sua decisão. De mais ninguém, apenas sua. Pense nas pessoas que entraram em crises sem estarem preparadas. Pense naqueles que dependiam de sistemas que de repente falharam. Crises econômicas, desastres naturais, agitação política. Pense na incerteza, no medo, no desamparo, na sensação de estar à mercê dos outros. E então pense na alternativa, na preparação, na habilidade
em saber que você pode prover para si mesmo e para sua família. Não importa o que venha, não importa o que aconteça. Essa é a diferença entre ser uma vítima e ser um criador. Essa é a diferença entre esperança e certeza. Essa é a diferença entre o medo e a autoconfiança. O cultivo de tomate sem solo é mais do que um método. É uma filosofia, um estilo de vida. Diz: eu não aceito apenas as condições que me são dadas. Eu crio minhas próprias condições. Tomo minha vida em minhas mãos. Não dependo dos outros. Não sou impotente. Sou capaz. Estou preparado. Sou livre. Essa é uma afirmação radical em um mundo que muitas vezes nos vê como consumidores, não como produtores, que quer nos tornar dependentes, não independentes, que quer nos manter fracos, não fortes. Essa é a mensagem que quero deixar com você, não apenas no jardim, mas na vida. Questione as convenções. Procure caminhos melhores. Aprenda, experimente, cresça. Não se contente com o status quo quando sabe que pode ser melhor. E compartilhe seu conhecimento. Ajude os outros. Construa uma comunidade de pessoas que entenderam que a segurança alimentar não é uma questão de sorte, mas uma decisão consciente. Nós tomamos as rédeas, não entregamos a responsabilidade. E você pode fazer parte disso, agora, neste momento. Se este método mudou sua visão sobre a produção de alimentos e a independência em seu próprio jardim, inscreva-se no canal agora e dê um gostei no vídeo. Revelamos aqui as técnicas que muitas vezes permanecem ocultas para devolver a você o controle sobre seu próprio suprimento. Semeie as sementes para um futuro à prova de crises hoje. O próximo capítulo da sua autossuficiência será aberto em breve. Fique ligado e molde sua vida você mesmo.